Muito bem, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal Refúgio Teológico e ao nosso espaço da Escola Superior de Filosofia Cristã no curso Escatologia Pentecostal do módulo 3, aula de número 2. Eu deixei alguns avisos no grupo do WhatsApp, tá? Para vocês darem uma olhadinha. Tem algumas atividades para vocês fazerem até o próximo ano, tá? Vocês vão ter mais ou menos aí uns 3 meses. E já dei os avisos lá no grupo e vocês vão olhar o áudio e receber um material via WhatsApp para poder fazer essa atividade durante as férias, tá? E hoje vamos dar continuidade a esse estudo importantíssimo que nós precisamos realmente aprender, fixar e ensinar e vivenciar a escatologia pentecostal. Hoje nós vamos fazer aqui uma exposição e mais, acima de tudo, fazer com que vocês possam perceber a importância dessa segunda aula do módulo 3, tá? Para o seguinte fato. Que fato é esse? A interpretação, tá? A gente vai ver aqui na leitura do texto, mas o que eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: a interpretação que todos nós fazemos, independentemente se ela é teológica, filosófica, histórica, geográfica, socialmente, politicamente, seja qual for a interpretação que você fizer, essa interpretação que você estiver fazendo, ela vai afetar 100% a sua maneira de viver neste mundo e a sua maneira de pensar a respeito no mundo vindouro. Por exemplo, um ateu que usa o pano de fundo pseudocientífico, que é a teoria da evolução, que hoje a grande maioria já abandonou, eles meio que readaptaram e criaram falsas evidências, né, falsos axiomas. Eles partem dessa perspectiva e eles vivem com isso, né? E também eles já partem a sua concepção a respeito do mundo vindouro, né? Ainda que eles não acreditem, esse mundo vindouro para eles é apenas o vazio do espaço. Mas, a bem da verdade, não é isso. Então, a sua interpretação, portanto, ela é necessária, tá? A sua forma de compreender e de entender, ela tem que ser realmente correta, né? Ainda que você tenha alguma dificuldade na visão, na audição, nós hoje, graças a Deus, temos recursos tecnológicos, dependendo do seu grau de dificuldade, né? Você pode usar um aparelho auditivo, né? Você pode usar um óculos. Por exemplo, eu tenho problema de vista, eu uso óculos para corrigir a minha visão. Veja, que eu preciso corrigir a minha visão, tá? Eu preciso desse óculos. Dessa forma, a escritura, tá? Era a correção da minha mentalidade, era a correção da minha vida, era a correção do que eu penso, tá? Não é o contrário. Eu não vou pôr a minha deficiência sobrepondo as escrituras, né? E levando em consideração, hoje nós estamos aí, amanhã, 31 de outubro de 2023, vamos comemorar a reforma. É justamente isso. A reforma é uma interpretação voltada para as escrituras e com a escritura. É? Então, a gente que estuda teologia pentecostal, escatologia pentecostal, que adveio também da reforma, a gente precisa realmente ter a interpretação bíblica. Tá? Não adianta você citar milhões de informações se nenhuma delas tem sustentação bíblica. Não adianta. Tá? Não tem consideração hermenêutica, não tem consideração apologética nenhuma, apenas falácias, né? Invenções da mente humana, perversidade em alguns casos. Então, que a escatologia possa realmente mostrar a você esses detalhes e essa importância, sobretudo no que diz respeito à interpretação, tá bom?
Então, esse é um ponto muito importante nessa aula, tá certo? Para vocês poderem aí amadurecer esse estudo. A gente vai ver aqui no PDF a leitura, tá? Acho que vocês já fizeram grande parte. Deixa eu aqui avançar um pouquinho para deixar no capítulo 2, tá? Então, a gente vai hoje estudar o capítulo 2 da escatologia pentecostal. Deixa eu ver aqui rapidinho. Deixa eu descer aqui. Tá? Baixa esse PDF para a gente poder dar continuidade. Se não passar muito rápido, né? Só para adiantar aqui. Deixa eu ver. Introdução, a gente já falou sobre isso. Capítulo também. Capítulo 2, tá? Capítulo 2. Ok? Pronto. Escatologia pentecostal, né? Que é a escatologia bíblica. Então a gente vai ver aqui algumas diferenças, tá? E outras coisas a respeito desse assunto. Então, como foi a vocês? A nossa maneira de ler, compreender e interpretar a teologia escatológica afetará consideravelmente nossa maneira de viver neste mundo e aguardar o mundo vindouro. Então, a escatologia pentecostal, comparada a outras escatologias, de fato não tem como você, vamos dizer assim, fazer uma comparação. A escatologia pentecostal se aproxima por demais do que as escrituras nos ensinam através dos livros de Daniel, do Apocalipse, do apóstolo Paulo, tá? Mas a gente precisa, quando a gente fala de interpretação, a gente fala de uma coisa importante. Falamos de duas coisas importantes: epistemologia, semântica e conceito, tá? Epistemologia é a teoria do conhecimento, como você conhece, tá? Conceito, a palavra, semântica, a raiz, o que ela realmente vem a significar, sem deformar ela com o passar do tempo. E também a própria morfologia, né? Como essa palavra era construída, né? Como ela é formada. Então, esse conceito é necessário, por quê? Então, quando você vai debatendo com a pessoa, ou conversando com a pessoa que tem talvez uma visão diferente da sua, você vai primeiramente fazer a primeira pergunta necessária, que é: o que é escatologia? Por exemplo, eu mesmo, até um certo tempo, hoje eu não tenho mais esse costume, porque hoje estou mais voltado à pesquisa, a livros, a fazer vídeos, tá? Eu não tenho tempo mais para essas conversas que eu tinha antigamente. Inclusive, eu estou até com um projeto aqui social que estou tentando desenvolver, estou tentando levantar recursos, tá? Para expandir essas informações. Mas, enfim, quando você está debatendo com um católico, vou pegar um católico, né? O catolicismo, né? Aí a pessoa diz assim, na escritura, por exemplo, protestante, na escritura não existe nenhuma informação, tá, textual, sobre a ideia de que o Pedro era o primeiro papa, certo? O católico vai levantar os seus argumentos, o argumento dele, né? Tal, 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 tal. Aí você vai ver que você vai dizer uma coisa, ele vai dizer outra, vai dizer uma coisa, vai dizer outra, e não termina, né? Ninguém vai dizer que ganhou ou que venceu. Se foram duas pessoas amadurecidas, né? Tiverem aí o seu respeito mútuo, mas a questão é a seguinte: quando você faz a pergunta, o que é o apóstolo? Na verdade, quem é o apóstolo Pedro? Quando você faz essa pergunta, essa pessoa, ela não pode, se essa pessoa for intelectualmente honesta, ela não pode fantasiar. Existem casos como esse, tá? Mas assim, se essa pessoa for honesta, de forma nenhuma, ela vai fantasiar a sua argumentação, buscando informações que nem sequer existem ou que foram construídas falsamente no decorrer da história. Hoje a história da teologia,
ou da história secular, tá? Tanto a história da teologia, do mundo religioso, da cristandade, ou do mundo dos ateus, a história dos ateus, está profundamente corrompida. Hoje, quando você estuda teoria da história, já há pessoas formadas, doutores em história, veja bem, que não acreditam em certas situações, os fatos que aconteceram no passado. Cada um vai ter sua interpretação, seu modo de ver, e o fato, por ser fato, que pode afetar a sua forma de ver o mundo, essas pessoas ignoram isso. Então, é mais fácil construir, inventar, fantasiar dados, tá? Falsificar dados. Hoje, quando você tem uma igreja muito grande e que quer defender um dogma falso, que quer talvez defender uma proposta que não tem base filosófica, base na realidade, pode ser até mesmo científica, essas pessoas vão falsificar informações, vão propagar informações falsas para confundir você. Mas quando você entende bem o conceito, o significado de uma palavra, ou no nosso caso, de um texto, você pode pegar um texto X que diga que Pedro não é aquilo que estão dizendo hoje. Ou outro exemplo, né? Jesus Cristo, né? Tem um grupo hoje que diz que Jesus Cristo é um homossexual, né? Então você vai levantar uma pergunta e essa pergunta vai desabar todos os argumentos dessas pessoas. Então você vai ficar discutindo, perdendo tempo com pessoas que não estão nem aí para você ou para a verdade, certo? Então uma pergunta quebra essas pessoas do começo ao fim. Então você sempre vai ficar na pergunta baseado no texto bíblico e dali você não sai. Porque tudo que o inimigo quer é que você saia do texto bíblico. Se você sai do texto bíblico, meu amigo, aí você abaixou a guarda e entregou as armas. Então você jamais pode sair do texto bíblico. Que o texto bíblico, ele quebra essas falsas escatologias, tá? E quebra esses falsos conceitos que as pessoas têm hoje a respeito de Cristo, da Bíblia, do mundo, né? E assim por diante. Então veja que a importância de um conceito, de uma palavra, é essencial para a compreensão de um texto, de um contexto, de uma comunicação. É inevitável você compreender bem o conceito, tá bom? Vamos continuar aqui. Veja só. Voltando aqui ao texto. Nesse capítulo, faremos uma breve abordagem sobre o propósito da temática do livro, Escatologia Pentecostal. Né? Ele está aqui explicando, e ele vai trabalhar aqui a ideia de conceito, né? De escatologia. Então, o que é escatologia? O que é essa palavra? Essa palavra é apenas isso. Por exemplo, vem do grego antigo, que é último, né? Mais o sufixo escator, né? Último, fim, final. E logia, estudo, análise, pesquisa, razão, tá? Então, conceitualmente, é uma parte da teologia que trata dos últimos eventos na história do mundo, ou do destino final da humanidade, comumente denominado de senso de fim do mundo. O fim do mundo é um evento futuro profetizado no texto sagrado de muitas religiões. Obviamente, como eu falei a vocês, quando você discutindo com outras religiões, elas vão ter suas próprias escatologia. Mas essa escatologia não tem nada a ver com essa ideia ou com essa informação original. Eles vão ter uma outra compreensão falsa sobre a palavra escatologia. Então, quando você coloca a escatologia no seu verdadeiro sentido e pega essas impressões falsas, nem a palavra que eles usaram vai fazer mais sentido, e nem as informações que ele tentaram encaixar na escatologia vai se encaixar. Entendeu? Então, o fim do mundo é um evento profetizado em várias religiões. Então, praticamente todas as religiões têm a consciência de que haverá um fim para todas as coisas. Mesmo aquelas religiões que acreditam na eterna reencarnação ou transmigração da alma.
pois a alma sempre está em um processo de fim e recomeço de uma nova vida. Você pode pensar assim, existem outras formas de ver o fim do mundo. Existe sim, existe. Do mesmo modo que existem várias versões sobre o dilúvio, tá? A inundação sobre a Terra, o globo Terra, tá? Mas tanto o dilúvio que você vai perceber que foram vistas ou descritas em diversas civilizações, do mesmo modo, essas ideias de escatologias que outras religiões têm é um afastamento ou distorção do dilúvio original que está presente na descrição de Moisés no livro do Gênesis, ou também é a distorção ou o distanciamento da escatologia ensinada por profeta Daniel e pelo apóstolo João no livro do Apocalipse. Ok? Então, dessa forma, a escatologia costuma relacionar com conceitos como a volta de Cristo, grande tribulação, reino milenial, batalha apocalíptica, juízo final, restauração de um novo céu e de uma nova terra e dia da eternidade. Então, quando você pega religiões que falam de escatologia que não tem nada a ver com a escritura, com o cristianismo, eles não vão poder falar sobre a volta de Cristo. Mas existem falsas escatologias, como por exemplo, a escatologia das testemunhas de Jeová, a escatologia dos mormons, a escatologia dos espíritas, tá? Usam verdades bíblicas, e essas verdades bíblicas, eles filtram, eles desmancham, eles distorcem essa verdade bíblica e começam a falar sobre a volta de Cristo, mas de uma forma errada, errônea, ok? Para um maior conhecimento introspectivo da escatologia bíblica, é necessário esmiuçar a literatura apocalíptica dos dois grandes livros da revelação da escatologia, o profeta Daniel e o apóstolo João no seu livro do Apocalipse. Existem obviamente, outros livros na Bíblia que têm esses fatores, esses aspectos escatológicos, por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Joel, Sofonias, Zacarias. Toda a Bíblia ela tem trechos escatológicos, né? Então, todos esses livros, nas suas pequenas porções, apontam para uma escatologia do grande e terrível dia do Senhor. Né? Lembremos-nos que para Daniel, o Senhor disse que para ele será seu livro da palavra profética, porque o seu cumprimento, né, ainda estava muito longe. Mas para nós que vivemos na dispensação da graça, a mensagem quanto a essa revelação é a de não segues as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 22, versículo 10. O livro foi escrito há quase 2000 anos. E Deus disse que o tempo estava próximo para João naqueles dias. E hoje? O que ele diria para essa geração? Bem, vamos aqui falar um pouquinho sobre escatologia no cristianismo ortodoxo. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então, a doutrina do cristianismo sofreu variações pelo tempo. Desde o Antigo Testamento, o povo judeu ouvia dos profetas que haveria um futuro, em um futuro, o fim de todos os males e que Deus castigaria os injustos. Isso é uma verdade profundamente presente nos livros do Antigo Testamento, né? Um futuro imediato, um futuro próximo, mas ao mesmo tempo distante, que não sabiam-se qual era o dia, a data, a hora e o mês, né? Não se tem um calendário específico para isso. Por sua vez, o Novo Testamento faz menção de uma palavra kairos, ou seja, haveria uma escatokairos. Então, desde o primeiro século, houve entre os apóstolos o desejo de entender o Antigo Testamento. Quando Cristo vem, obviamente, Cristo é a verdadeira hermenêutica de tudo. Mas nós, como humanos, tá? Não somos divinos, nem anjos, não sabemos de tudo, não sabemos de nada. Nós precisamos entender o Antigo Testamento, não rejeitar o Antigo Testamento. Contudo, o método alegórico
que era praticado por Clemente de Alexandria, Origene e Agostinho, que eram considerados teólogos do período pós-apostólico, ou também do período patrístico, né? Eles vão se distanciar muito do que o Antigo e o Novo Testamento dizem. Então, o teólogo Agostinho, obviamente, tem seus méritos, mas ele é necessário ter uma ressalva, uma observação, né? A gente não pode, porque Agostinho, porque Calvin, porque como é outro, Armínio, né? Enfim, nós nos baseamos neles. Não é neles, sim no Espírito Santo, na Bíblia, né? Certo? Mas ele tem sua importância se ele se aproxima das Escrituras. Ok, se ele se distancia, a gente percebe esse erro e não comete, né? Não julga, a gente não vai cometer. Então, Agostinho viveu numa época em que tinham cessado as grandes perseguições aos cristãos, né? E também um período em que supostamente os dons de manifestação espiritual também tinham sido cessados. Por isso não é verdade. Eles continuaram depois da história. Período que se inicia em 313 depois de Cristo, com Constantino no poder. Escreveu que a igreja era um milênio e que os pagãos viviam na tribulação. O seu milênio era, em particular, era o reino de Deus manifesto com Cristo, reinando com os santos, e o tempo em que ele vivia era a própria tribulação, antes da volta de Cristo. Essa explicação teológica da escatologia agostiniana permanecia por toda a Idade Média, na teologia católica, e foi herdada, infelizmente, pelos reformadores. Infelizmente, os reformadores ainda hoje têm muita coisa da Igreja Católica, então a gente precisa tomar cuidado. Tá? Por exemplo, batismo infantil é uma doutrina católica, é uma doutrina que não tem base bíblica. Tá? Augusto Nicodemo defende o batismo infantil, não importa, isso é heresia. Tá? Os reformadores estão cegos para isso. Eles precisam acordar e evitar essa heresia. Tá? Então, do mesmo modo, essa ideia de escatologia, tá? Uma doutrina errônea. Então, sendo ainda o pensamento que prevalece nas igrejas que seguem tal ensinamento, principalmente, eu diria, calvinista. Então, nesse sentido, o calvinismo ele é terrível por conta disso, não por causa da sua base calvinista, né? Sobre a predestinação, que enfatiza a visão pós-milenista, e outro grupo segue o raciocínio de Agostinho, a milenista. Já na escola de Antioquia, havia grupos que tentaram evitar o letrismo e a rigoria que existiam em Alexandria. Escolas que se diferenciavam na interpretação bíblica. Bem, chegamos agora a falar sobre escatologia pentecostal. Tá? Os teólogos de linha pentecostal não aceitam os ensinamentos de alguns teólogos da patrística, né, sobre a interpretação simbolista, nem os que anulam a interpretação histórica gramatical dos textos bíblicos. E sobre a teologia escatológica, repudiamos as linhas amilenistas e pós-milenistas, pois somos de linha pré-milenista. Nossa linha de raciocínio teológico da escatologia pentecostal está alinhada com o pensamento pré-milenista de autores dos primeiros séculos da história do cristianismo, como Papias, Irineu de Leão, Justino Martino, Tertuliano e outros pais. Mas, por sua vez, o pensamento pré-milenista ele antecede a Papias, Irineu, Justino Martí, Tertuliano. Por que antecede? Porque é antes deles. Porque isso é presente na estrutura de Daniel e do Apocalipse, por exemplo, de Mateus 24. Mas, consequentemente, nós percebemos uma construção sistemática e organizada em Papias, Irineu de Leão, Justino Martir, Tertuliano, desse pensamento pré-milenista. Mas não estamos dizendo que é por causa de Papias, de Justino Martir e de Tertuliano, porque tem gente por aí dizendo isso. Não é isso, não. Ao contrário, é baseado no que os apóstolos e profetas disseram, que alguns
escritores, lá que a história vai considerar como pais da igreja, absorveram isso e expandiram. Por sua vez, outros vão se distanciar, ou não, tá certo? Então, hoje, todos nós que professamos a fé pentecostal, a fé bíblica, né, temos que enfatizar preceptoriamente nossa linha de pensamento escatológica pré-milenista, deferindo o chamado da fé reformada. Nossos tempos precisam manter estudos, palestras e seminários que defendam nossa linha de pensamento sobre o assunto. Inclusive, temos hoje a Declaração de Fé da Assembleia de Deus que trata desse assunto. Aí eu pergunto a vocês que são da Assembleia de Deus ou da igreja pentecostal. Hoje, nós que somos agraciados por essa doutrina pentecostal, temos hoje um estudo aprofundado, temos hoje no nosso púlpito da EBD palestras, seminários voltados à escatologia pentecostal. Infelizmente, meus amigos, não tenho visto por aqui em Pernambuco. Infelizmente. Mas talvez onde você congrega, no seu estado, tenha estudos para seminários, tá bom? Graças a Deus por isso. Então, aqui eu vou falar sobre as diferentes interpretações escatológicas. Lembra que eu disse a vocês que era necessário ter aí o olhar atento à palavra interpretação, conceito, fomologia, epistemologia, tá? Semântica, tá? Então, tudo isso é interpretação, tá? Então, entre as diferentes correntes escatológicas, basicamente, o principal assunto discutido é o milênio. O milênio é a grande polêmica. Desse modo, e também como se interpreta o livro do Apocalipse como um todo. E a sua forma de verificar a sequência, né? Embora se dividam em 4 visões escatológicas diferentes, ainda existem diferentes desdobramentos de pontos específicos sobre alguns aspectos e adeptos de cada um delas. Que a gente vai ver um resumo, né, desses pontos específicos que são desenvolvidos. Nós temos o pré-milenismo histórico. O que é o pré-milenismo histórico? Bem, ensina que no fim do primeiro século, no ano 100, tá? Ano 100, ok? No ano 1, né? Ano 100, do ano 1 ao ano 100, haverá uma grande tribulação seguida pela segunda vinda de Cristo. Na vinda de Cristo, o anticristo será julgado, os justos serão ressuscitados, Satanás será preso e Cristo receberá o reino na terra, que durará 1000 anos. Esse será um tempo de bênção sem precedentes para a igreja. No fim do milênio, Satanás será solto e instigará uma rebelião que será rapidamente subjugada. Nesse momento, os injustos serão ressuscitados para o julgamento e o estado eterno terá início. O pré-milenismo histórico teve seus proponentes, seus professores, mestres, né, na igreja, desde a era apostólica. Por exemplo, foi ensinado por Papias, Policarpo de Esmirna, Justino Marte, Irineu, Tertuliano e muitos outros. Há uma divergência se os 7 anos da tribulação são literais ou simbólicos, né? Há uma discordância dentro desse pré-milenismo histórico, tá? Pré-milenismo histórico. Não confunda com pré-milenismo dispensacionalista, tá? Nós vamos falar um pouco sobre ele daqui a pouco. Justamente agora. O pré-milenismo dispensacionalista divide esse evento em 2 fases distintas. Primeira fase, ocorre o arrebatamento da igreja. Tá certo? Tem que ocorrer o arrebatamento da igreja. Segundo, depois disso, automaticamente surge o anticristo. Então, será dado início aos famosos 7 anos de grande tribulação na Terra, que como base dessa cronologia é utilizada a interpretação de Daniel 70 semanas. No caso, esse período seria a 70ª semana. No arrebatamento da igreja ocorrerá apenas a ressurreição dos justos. No período de 7 anos da tribulação, a igreja estará com Cristo no céu. Após 7 anos de tribulação na terra,
haverá o Armagedon e Cristo, a segunda pessoa da Trindade, retornará para destruir o anticristo e os inimigos de Israel. As nações serão julgadas e as que estiverem apoiadas Israel participarão do milênio, que será também um reino literal de 1000 anos de Cristo na terra, como defende a visão anterior. Haverá a ressurreição dos judeus após 7 anos de tribulação. Os que se voltam contra Israel serão destruídos e aguardarão o último julgamento para a condenação eterna. No reino milenial, o templo será reconstruído e Cristo assentar-se-á no trono de Davi para que se cumpra todas as profecias pendentes a Israel. No fim do milênio, Satanás será solto por um período de tempo, enganará as pessoas e fará uma rebelião contra Cristo. E a Nova Jerusalém, porém, Satanás será derrotado e lançado no lago de fogo. Haverá também a ressurreição dos ímpios para o grande julgamento, os quais serão lançados no lago de fogo. O pré-milenismo dispensacionalista tem como principais defensores John Darby, Chris Ingalls Schofield, Lewis Spence Schaeffer, John Dwight Pentecost, Charles Coleridge e John F. Walvoord, entre outros. Então, nós defendemos aí essa interpretação, ok? Então, a maioria das igrejas evangélicas tradicionais, né, principalmente as de linha pentecostal, aceita a interpretação que a igreja será arrebatada antes do arrebatamento da tribulação e do reino milenial. Para muitos que advogam tal corrente de interpretação teológica, o arrebatamento será no início dos demais eventos escatológicos. O autor deste livro defende essa interpretação, que é a interpretação escatologia pentecostal, que nós chamamos de pré-milenismo dispensacionalista. Pós-milenismo. A segunda vinda de Cristo acontecerá depois do milênio. Os que admitem essa interpretação escatológica acreditam que a ordem dos acontecimentos será esta: a parte final da era da igreja, os seus 1000 anos, é o milênio, que será uma época de paz e abundância promovida pelos esforços da igreja com a completa evangelização do mundo, em que a maioria das pessoas serão convertidas, o que ocasionará um grande desenvolvimento global em todos os aspectos, social, econômico, cultural. Depois disso, Cristo virá. Seguir-se-á, então, uma ressurreição generalizada, tanto dos justos quanto dos injustos. E depois disso, um juízo geral para todos os pecadores e a eternidade de Cristo com a sua igreja. A interpretação pós-milenista é amplamente espiritualizada e desconcertante no que tange a profecia escatológica. Ela prega que a igreja passará pela grande tribulação, só que esse ensino não tem base bíblica. Jesus afirmou que iria guardar a sua igreja da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. A igreja não estará mais na terra quando começar a tribulação. Paulo ensina-nos que devemos esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura ou vindoura. 1 Tessalonicenses, capítulo 5:10. Então, nós temos grandes teólogos e pregadores na história da igreja que ensinaram o pós-milenismo. Entre João Calvino, John Knox, John Owen, John Edwards e Charles Hodges. Amilenismo. A segunda vinda de Cristo acontecerá no fim da época da igreja. O milênio na Terra não existe. Estritamente falando, os amilenistas creem que a presente condição do justo no céu no milênio e que não haverá um milênio terrestre. Alguns amilenistas tratam a soberania de Cristo sob o coração dos crentes como se fosse um milênio. A ordem dos acontecimentos é essa. A era da igreja terminará num tempo de confusão. Cristo voltará, haverá ressurreição e juízo geral para todos os pecadores, depois a eternidade com a sua igreja. A interpretação amilenista espiritualizada, as promessas feitas a Israel como nação, dizem que são cumpridas na igreja. Segundo esse ponto de vista, Apocalipse 20 descreve a ascensão das almas no céu durante o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. O amilenismo, mesmo com algumas diferenças,
foi defendido por notáveis líderes e teólogos como Agostinho de Hipona, Martin Lutero, Abraham Kuyper, Hermann Bavinck, Louis Bukoff, entre outros. Inclusive, estou fazendo uma pesquisa sobre esse autor aqui, Hermann Bavinck. Explicar-me melhor sobre essas correntes de interpretação no quadro de escatologia milenista, no quadro comparativo da explicação sobre o milênio no fim do livro. Então, pessoal, já chegamos aqui no nosso fim da aula, tá? A próxima aula é sobre o arrebatamento, ok? Deixa eu subir aqui rapidinho. Deixa eu botar aqui. Inclusive, esse autor aqui, eu estou até pesquisando, Hermann, tá bom? Você está vendo aqui, ó. Ele escreveu um livro muito interessante sobre a Reforma Protestante e os 5 pontos do Calvinismo. Estou tentando adquirir esse livro e poder fazer até uma exposição. Mas, enfim, eu agradeço a vocês que estão aqui no nosso canal, no nosso curso, na nossa instituição de educação teológica. Um forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo, tá bom? Os avisos estão no grupo, qualquer coisa é só perguntar.